E eu estou recebendo aqui nos estúdios da Tempo FM meu querido André Peixoto, especialista em proteção de dados e direito digital. Bom dia, André. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nayane. Bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa ter você com a gente. Temos um assunto, um tema maravilhoso, porque afinal está chegando o Dia Mundial das Redes Sociais, essa rede social que mudou a vida de muitos, não é isso, André? Exatamente. Porém, para algumas mudou positivamente e para outras negativamente, porque a gente sabe que tudo que é demais é veneno. A gente sempre comenta e eu acredito muito que a gente tem que saber a hora, como usar, a hora de parar. Será que está sendo exagerado? Inclusive, eu tenho até eu já quero começar com aquela perguntinha que muitas vezes a gente chega e diz assim: até que ponto esse Dia Mundial das Redes Sociais nos ajuda a refletir, né, sobre o uso consciente dela? Será que nós estamos usando conscientemente? Será que você que está ouvindo a Tempo FM, você usa a rede social com consciência, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, esse dia ele foi criado em 2010 por uma empresa que lida com tecnologia e com inovação, mas exatamente para despertar o debate e a discussão sobre o uso das redes sociais. Ele tem muitos benefícios, conecta as pessoas, sim, né? E assim, você consegue acompanhar e se informar também, mas por outro lado ele traz um monte de problema. Então essa data, né, ela foi criada exatamente para que a gente possa ter uma conscientização e uma discussão e um debate sobre essas questões. Olha que interessante, né, gente? Inclusive, eu queria entender um pouquinho quais são os maiores desafios e benefícios também, né? E quais as redes sociais trazem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade atualmente. E se tem alguma rede social específica que é mais complicada, se tem uma mais leve, se existe essa diferença, né? Não, a rede social ela é um espaço de interação de pessoas, né? Então, existem vários tipos. A gente teve as modas, né? Teve a época do Orkut, Facebook, sim, do Instagram e agora TikTok, né? Então, o conceito de rede social é que é uma plataforma que permite a interação. Então, ele não gera conteúdo, ele faz nem media necessariamente, né? Hoje tem um debate sobre um pouco mais de mediação, mas a ideia central da rede social é um espaço de interação entre as pessoas, né? E isso traz para as redes sociais também todos os conflitos que a gente conhece nas relações humanas, né? Distorções, conflitos, ou amizades, uma série de coisas. Agora, ela tem um fenômeno que é o que tem sido trabalhado mais ultimamente, tem se colocado muita luz, é o tempo de exposição. Porque a gente sabe que a rede social ela tem um propósito, é que te prender o máximo de tempo possível para que você tenha acesso aos anúncios, né? Então, atrai os anunciantes. Então, existem várias e várias técnicas para interpretar bem quem são aqueles usuários, conhecer bem aqueles usuários. Até brincam que muitas vezes, se você interagir 30 minutos numa rede social, ela te conhece mais do que a sua esposa, seu marido, né? Não, e muitas vezes, até interrompendo um pouquinho, André, às vezes a gente está atrás de alguma coisa, vamos supor que eu quero um presente, pronto, hoje falando de Dia dos Namorados, eu quero um presente para o meu marido, né? E aí eu vou procurar uma carteira. Aparece propaganda de tudo que é carteira. Às vezes eu estou pensando, digo, nossa, como assim a rede social já sabe? Lê o meu pensamento. E é impressionante como a rede social ela funciona dessa forma, né? É porque a rede social, como um aplicativo de celular, ela interage e troca informações com outros aplicativos que você tem no seu celular. Então, você pesquisou no navegador, aquilo pode aparecer lá na sua rede social. A outra coisa é que ela te interpreta. A forma como você faz a rolagem da timeline da rede social, se você para num ponto, se você vira numa determinada postagem, os filtros que você usa quando você vai postar, os horários. Então, ele tem uma série de informações que ele coleta do seu comportamento que falam um pouco sobre a sua personalidade. Você está mais triste, mais feliz, você está querendo viajar, você está trabalhando, qual é o teu foco? Então, ele captura tudo isso. Por que ele captura isso? Para que ele possa prender mais a atenção, levando conteúdos que você tenha mais chance de se interessar. E a partir desse tempo que você fica na rede social, ele vai levar mais cliques para os anunciantes e para outras plataformas e vai ganhar mais com isso. Então, ele tem uma técnica muito apurada de como te prender e fazer você ficar com mais tempo utilizando. E a gente precisa compreender essas regras para a gente também ter o antídoto para isso. E o outro problema que ela traz é a exposição, porque existe uma exposição da vida ideal, as pessoas postam o que é mais bacana, momentos felizes,
e você fica ali com uma distorção, da acreditando né? que todo mundo está bem, todo mundo está feliz, menos você. Verdade. Todo mundo. Então isso gera uma grande distorção que tem trazido vários problemas aí, tanto para adultos como para adolescentes e crianças. E justamente a gente falar um pouquinho sobre essa questão de como as redes sociais, o uso excessivo dela, o uso excessivo, gente, é o que a gente sempre fala, né? Mas como ela pode impactar na saúde mental, especialmente entre adolescentes, mas também, principalmente, aquelas pessoas que já estão tão viciadas numa rede social que não conseguem ter uma vida social. Né? Exatamente. O tempo de exposição de tela já é por si só um grande problema. Você deixa de interagir com as pessoas, de ver outras coisas, porque fica muito tempo na tela. Esse é o problema número 1. O problema número 2 aí também é essa exposição do ideal. A pessoa fica vendo ali a vida dos outros, algumas coisas assim, então acaba também você tendo uma distorção. Isso pode ter um problema com autoestima, com ansiedade, trazer uma série de problemas psicológicos, né? O terceiro também é o tipo de conteúdo que você fica vendo. Como ele tem uma tendência a te viciar, jogando, principalmente agora que tem uns vídeos que ficam um atrás do outro, né? Isso também vai gerando uma certa endorfina, jogando alguma coisa ali, e você fica ali deixando de raciocinar e de pensar bem. Eu achei até interessante ontem, um digital influencer, ele postou um vídeo, eu achei ele muito pertinente. Ele é uma pessoa que trabalha muito com essa parte psicológica e tal, e ele estava falando que a rede social tinha, na verdade, levado ele para o fundo do poço, e ele começou a ter muita crise de ansiedade. Por quê? Porque ele estava preocupado em dar resultado através da rede social. Então, assim, olha o nível que se chega, né? Meu Deus do céu, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar um conteúdo bom, eu tenho que fazer um conteúdo bom. Então, as pessoas, elas se preocupam tanto com isso, que até os próprios adolescentes, crianças que vê alguma coisa no TikTok, na rede social, a gente tem que ficar prestando atenção, porque eles querem também, é como se fosse um modelo para eles, né? Isso, para os adultos já é extremamente desafiador. Para as crianças e adolescentes mais ainda. É muito, é devastador. É devastador. Então a gente vê, por exemplo, uma pessoa que posta um influencer, alguém ali que... Eu vi uma vez ela falando que eu fiquei no banheiro do restaurante e bati 40 fotos para sair essa foto boa. Mas quem tá vendo acha que ela dá um clique do nada e tá ótimo perfeito, ali, né? Então isso é muito danoso aí, especialmente para crianças e adolescentes. Por exemplo, postou uma coisa, deu poucos cliques em X horas. Se acaba. Tira porque você não quer na sua timeline coisas com poucas curtidas, né? Então isso loucura, é muito complicado. Inclusive, existe uma idade assim, mínima recomendada para o uso das telas rede social no geral. Estou falando mais sobre a rede social. Existe uma idade mínima? O que é que você fala? Eu digo isso porque, por exemplo, a minha filha... Infelizmente, a gente precisa... Felizmente e infelizmente. A tecnologia está aí, a gente precisa se adequar a ela, né? Então, o que é que acontece? A minha filha, ela coloca... Eu sempre coloco ela no YouTube Kids, mas eu presto sempre atenção. Se o YouTube é da idade até 5 anos, eu sempre coloco menos. Porque eu tenho medo de vir coisas a mais. Então, eu fico sempre monitorando. Mas eu quero que você dê essa dica também para as pessoas que têm esse tipo de problema, porque a gente sabe que hoje um celular na mão é um perigo, né? Pois é, cada vez mais o uso da tecnologia, os pais precisam ficar muito atentos à faixa etária e conferir também. Você tem classificações indicativas para filmes, jogos, seriados, uma série de coisas. Para a rede social especificamente, se você olhar a política de privacidade, a política de uso da maioria delas, a idade mínima é de 13 anos, né? E o recomendável, né, hoje já começa a ter alguns estudos de psicólogos que a criança não tem acesso às redes sociais com menos de 14 anos. Verdade. E eu vou dizer uma coisa, se pudesse até um pouco mais tarde, melhor. Mas enfim, os estudos têm demonstrado que até 14 anos sem acesso às redes sociais. Tá certíssimo, eu acho que é por aí mesmo. E assim... André, tem alguma estratégia de pais, de usuário, que pode adotar assim para manter esse equilíbrio de online, offline, né? Eu já tenho até algumas ideias, mas eu queria que você falasse um pouquinho nisso, até porque você tem filhas que já têm uma certa idade e você convive também, né, com tudo isso. Isso, é muito desafiador, né? Não é fácil para nenhum pai, nenhuma mãe. Das partes, né? As partes, porque sempre tem alguém que já acessa mais cedo a rede social. E aí fica, mas essa fulana já tem celular, já tem rede social, já tem isso e aquilo. Então você tem que ser muito firme na educação. Com certeza. E segurar o máximo possível. Então a primeira recomendação é não exponha a rede social até 14 anos. E também você pode até dar o exemplo, evitando ali usar demais, excessivamente, porque não é só o que você vai dizer, mas é o exemplo que você dá também. E estimular outras atividades, interagindo com outras pessoas, que sejam divertidas, que façam, né, atividades divertidas, atividades ao ar livre, se possível, para que você tenha uma alternativa interessante à rede social. E, no momento de chegar à rede social, você explicar.
Olha, filho, olha, filha, é o seguinte, você tem 14 anos, eu vou permitir que você utilize a rede social, mas eu quero te fazer uns alertas. Não é só o tempo de tela, mas a rede social ela é construída para poder prender tua atenção, para que você fique o mais tempo possível. Existe toda uma indústria por trás de publicidade, propaganda, você jogar uma real com o seu filho. Não acredite no que você vê das outras pessoas e tal. Então, esse aviso, essa educação para o consumo das redes sociais é super importante para os filhos. Tem até aqui a Kátia Teixeira. Oi, André, bom dia. Bom dia, Nai. Excelente manhã para você. Estou sempre ouvindo a tempo. Eu queria justamente entender um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, porque eu tenho 2 sobrinhas que, quando estão com a gente, simplesmente elas nem interagem, não falam com ninguém e nos deixam realmente preocupadas. Essa é a preocupação, acho que não só da tia, mas da mãe, do pai, de todo mundo que está ao redor, né? É a preocupação de todos, e às vezes parece muito inocente. Mas fulano tem celular, vou deixar um celular. Mas aí deixa a rede social, só quem tá são os amiguinhos que a gente... Só que isso tudo é um passo. Quando você abre a porta, o outro passo vai ser sempre mais rápido. Então, quando você dá o celular, o passo para a rede social é muito próximo. Quando você dá a rede social, o passo para ter qualquer pessoa na rede de amigos é muito próximo. Dali para ficar postando muita coisa. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa porta de entrada e um acompanhamento, até um monitoramento do que com quem ela está interagindo, com, por exemplo, a questão de fotos que podem ser utilizadas. Era justamente isso que eu ia perguntar, hoje, né? Com deepfake, a pessoa pega uma foto da criança e faz uma maldade quiser, grande, né? Dificilmente alguém identifica que aquilo ali foi falso, com cenas de nudez, enfim. Ter muito cuidado com essa porta de entrada e monitorar o que seu filho está utilizando nas redes sociais. Monitorar, gente, olha, não deixem seu filho com a rede social, independente se ele tem 12, 13, 14, 15, mas sempre procure ter a senha, sempre procure monitorar para você saber. De vez em quando, até uma dica que eu sempre dou, mesmo porque eu e o André, a gente já conversou sobre isso, dá uma olhada na rede social, dá uma olhada no WhatsApp, do que é que seu filho está conversando, porque a gente não sabe, né, André? E o mundo está aí. O WhatsApp mesmo é uma ferramenta fantástica de comunicação, mas para criança ela é complicada porque enquanto que se você tem um tablet com seu filho, que aí você consegue monitorar, hoje tem aplicações que você monitora e restringe bastante o acesso a conteúdo, o WhatsApp, um estranho, um terceiro, eventualmente até um criminoso, pode acessar seu filho ali e eles têm muitas técnicas para que o filho não fale para os pais, para o filho se sinta culpado, mesmo sendo só online. E aí aquilo ali é uma porta de entrada para um monte de até crimes, né? Então, assim, é muito complicado o uso dessas ferramentas. Eu queria só dar um último recadinho sobre a rede social, que, assim, além da questão do uso, tempo de uso dos danos, né? É também a exposição que os pais fazem dos filhos, né? Então, assim, às vezes bate a foto com a farda da escola. Aí põe na descrição a data do aniversário, o apelido, onde mora, onde sai. Isso aí o pessoal coleta informação e depois vai utilizar para golpes, né, para fraudes, extorsão, uma série de coisas. Então, cuidado, evite colocar a foto dos seus filhos. Se for colocar, evite essas informações como escola, apelido, data de nascimento. Isso é muito importante.